Você veja, isso aí é um avanço na história da humanidade muito grande. Porque isso que eu estou falando sobre justiça de reparação não é uma coisa muito antiga na história da humanidade, né? Na verdade, esse tipo de justiça passou, né, a ser instituída principalmente depois do Holocausto, depois do que foi feito, né, pelo regime nazista contra a humanidade, especialmente contra o povo judeu. E aí, passado aquele período, havia uma questão muito complicada, que era o seguinte: como a gente vai responsabilizar as pessoas, né, que cometeram esses crimes contra a humanidade? Como que a gente vai agir? Como é que o direito internacional pode responder a isso, de maneira a buscar uma verdade, de buscar uma reparação e a responsabilização dos culpados dentro daquele regime? E aí você tem o Tribunal de Nuremberg, que é onde esses institutos jurídicos começaram a ser esculpidos, né? Começaram a ser desenhados, porque você não tinha, né? Se você pegar, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha nazista, você vai ver que uma das grandes questões era exatamente essa. Você tinha lá um regime estabelecido, você tinha as instituições, você tinha leis, decretos, normas que, entre muitas aspas, justificavam, autorizavam o Estado e as suas autoridades a agir dessa forma, né? Promovendo até mesmo a morte do povo judeu. Então aquele massacre todo ali tinha por trás de si todo um regime de Estado, né? Um regime que normatizava, legalizava aquilo lá. Então como é que você pega, por exemplo, uma pessoa, né? Um agente ali do Estado que estava, em tese, cumprindo ordens, né? E você vai responsabilizá-lo, né? Levá-lo a julgamento, né? Então uma das questões, o que normalmente essas pessoas alegavam? Olha, eu estava só agindo, cumprindo ordens, eu estava fazendo aquilo que era o meu dever como um agente do Estado. E de fato esse era um obstáculo jurídico. Então todo o mundo jurídico, os advogados, né, trabalharam intensamente para poder retirar esse véu, para poder falar assim: não, peraí, calma aí, a justiça não pode parar nessa coisa superficial de estava cumprindo ordens, senão a gente não vai ter como responsabilizar as pessoas. Então foi todo um trabalho de construção jurídica para retirar esse véu e dizer assim: olha, embora você estivesse ali num regime, embora existisse ali leis e normas, essas leis eram claramente contra a humanidade. Então, essas ordens eram claramente contra algo muito essencial, que é a vida humana, a dignidade de uma pessoa. Então você não está justificado por ter agido de acordo com essas ordens. Você tinha uma lei moral, né, antes disso tudo, que deveria servir como guia para sua consciência e, portanto, você vai sim responder por esses crimes pela sua conduta individual. Talvez não pelo regime inteiro, mas pela sua conduta individual. Essa é uma das grandes questões, né, da filosofia e do direito. Isso é muito bem trabalhado na obra Eichmann em Jerusalém, né, que é da Hannah Arendt, em que ela trabalha o conceito de banalidade do mal, né? O que é isso daí? Justamente, o que é o Eichmann? O Eichmann é alguém que é levado a julgamento lá no Tribunal de Nuremberg, e ele era apenas um operário qualquer do regime. Ele era uma pessoa que não era um mentor intelectual, ele não era alguém que engendrou, planejou, não. Ele só executava ordens rotineiras, cotidianas, de abrir lá espaços lá na câmara de gás, ou sei lá, nas trincheiras que viravam covas, enfim. Acionar ou contar as pessoas que entravam nos vagões, que iam caminhar para os campos de concentração, ou muitas vezes para o próprio Holocausto, né?
Então qual que era a alegação dele? Era essa, eu não era nada, eu não era ninguém, né? Eu era apenas alguém que estava cumprindo o meu dever rotineiro, né? No entanto, ele foi, obviamente, condenado, né? Segundo os conceitos jurídicos que começaram a emergir a partir do Tribunal de Nuremberg, justamente para fazer essa justiça de reparação. Mas está aí um ponto importante que fica aí para a nossa reflexão, né? Porque aí é um embate muito grande entre o direito positivo, aquilo que as ordens estabelecem, né? E, por exemplo, sob um regime nitidamente injusto, como é, por exemplo, o regime do nazismo, alguém estaria justificado por seguir esse regime, contrariando ditames da própria consciência? Alguém estaria justificado em deixar de fazer aquilo que seria moralmente correto por causa de um regime estabelecido com base em leis que são manifestamente leis injustas? Então esse é um grande embate, inclusive, entre direito positivo, né, e o direito natural. Então será que existe, olha que coisa importante, hein? Isso vai inclusive contra todo um discurso relativista moderno, ou pós-moderno, né? Será que existem conceitos, verdades, valores que podem ser tidos como universais e essenciais, né, como parte de um direito natural e que não podem ser colocados de lado, mesmo que existam leis que sejam contrários a esses direitos, a esses valores naturais e fundamentais? Essa é uma grande pergunta, né? Então, é possível que existam leis manifestamente injustas? E caso elas existam, qual deve ser o comportamento individual das pessoas em relação a isso? Então, não tem resposta fácil para isso não, viu? Não tem, por exemplo, eu falei aqui da questão do Tribunal de Nuremberg, falei do caso do Eichmann, né? Foi julgado lá também. Há divergências para tudo isso, né? Há muita gente que defende um lado ou outro, né? Porque agora eu quero que você se imagine também, dentro de um regime em que as leis são essas, que a cultura é essa, que as ordens são essas, e até muitas vezes que desobedecer essas ordens representa um risco à própria vida, né? Então, as coisas não são assim tão simplesinhas, né? É coisa que exige realmente muita reflexão da nossa parte, entendendo como que é esse dilema, esse embate entre uma lei moral, a existência de uma possível lei moral, de uma consciência, e o quanto que essa consciência tem que se sobressair, mesmo diante de leis presentes aí no mundo, né? E regimes que são nitidamente regimes autoritários ou regimes injustos. Então aí tem pontos bem interessantes, né, para nossa reflexão. Bom, deixa aqui seus comentários, o que vocês pensam desse assunto e nos vemos aí nos próximos vídeos. Mas não deixa de comentar, porque os comentários são o que fazem o debate realmente ficar mais rico. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.